Vocês então trabalharam como pessoas normais, né? Sim. Vocês não nasceram pastor e pastora, né? Vocês nasceram cidadãos normais. E como é que foi esse chamado, cara? Como é que aconteceu? Tipo, vamos lá. Eu não sei se pode falar, tá? Não, Se tem uma coisa que vocês não querem falar. Eu esqueci, porque eu sempre começo antes, se tem uma coisa que eu não quero falar aí, pode. Mas eu não pedi hoje, então desculpa. É duas coisas que eu não pedi, eu não falei. Tem banheiro aqui, tá? Se precisar ir no banheiro, fique à vontade, não precisa se preocupar. Tá. E eu esqueci de perguntar se tinha alguma coisa que eu não podia falar. Não, bem de boa. O meu chamado, rapaz, ele, assim, conta a minha mãe, né? De quando eu nasci, o pastor que foi lá me visitar, me pegou nos braços e falou assim, que Deus estava falando que aqui estaria um pastor. Quando você nasceu? Quando eu nasci. Pequeno. Beleza. Passou. Claro que o chamado, ele desenvolve de maneiras diferentes para cada pessoa. Deus chama de formas diferentes, né? Nem sempre é a mesma coisa para mim quanto para ti, etc. Mas, resumindo assim, quando eu estava num culto de ceia, né? Num culto de ceia, e eu sempre buscando a Deus, qual que era a minha posição, eu queria fazer mais do que eu estava fazendo. Eu tinha esse anseio da busca. Na adolescência, isso. Sim. Né? Eu tava... Cara, não é verdade que é só viver e morrer. Não dá, né? Entendeu? Tipo assim, cara, o que eu tô fazendo na Terra? Não sei se tá me entendendo. Sim, com certeza. Só tô passando. Por que eu vim? Entende? E eu comecei a perguntar a Deus, né? Eu sinto um desejo de poder fazer mais, tal. E na minha adolescência teve esse culto de ceia e começaram a fazer cantar uma canção do cantor cristão, né? Que dizia assim: eu morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Daí ali me desmanchou, né, cara? Que pancada, né? Meu Deus. Aí, e esse refrão eu repeti umas 2 vezes. Aí eu disse, eis-me aqui, né? E a partir dali Deus começou a trabalhar na minha vida. Acho que existe um tempo de amadurecimento, né? Porque ele não largou. Vai, te vira. Não é assim que funciona. E foi a partir dali que Deus começou a falar comigo. Aí demorou um período. Aí veio outra pessoa falar comigo. Disse, olha, Deus manda dizer isso, aquilo pra ti e tal. Te prepara, etc. E eu fiquei com aquilo no coração. Até isso aconteceu, não uma, duas, né? Mas várias vezes aconteceu esse processo de alguém. Uma vez eu nem tinha ido num encontro lá que a mãe foi, o pai lá, isso em Passo Fundo, né? Na igreja lá, e tinha um pastor pregando, eu nem fui, fiquei em casa. E ele falou assim pro pai, cara, você tem mais um filho, né? Que ele é mais velho. Daí a mãe disse, sim, tem. Ele ficou em casa, né? Ele não quis vir hoje. Eu disse, não. Isso a mãe conta, né? Traz ele amanhã, porque Deus tem um recado pra ele. Eu fiquei, quando a mãe contou isso, eu fiquei assim, cara, como é que ele sabia, né, se nunca tinham se visto? Aí foi nessa época também, Deus falando com o cara, dizendo que poderia acontecer. Então foi esse processo. Casei, né? Fomos para Erechim, e Erechim foi aonde Deus, no tempo devido, certo, determinou que era para nós sairmos da nossa vida, botamos assim, secular, sim, né, para viver somente para o processo. Até então tu participava de uma comunidade normal. Normal. E foi aí que Deus falou com o pastor lá. Engraçado, eu acho muito interessante que isso ele conta para nós e diz, nós estávamos num encontro de oração, assim. Certo. Numa terça-feira. Cara, que nós estávamos orando e de repente ele, no meio da oração, ele começou a dizer, não, Deus, não. Daí a gente fica meio, mas o que tá acontecendo, mano? O que tá dando? E, não, Deus, tá. Bom, terminou a oração e depois ele contou, né? Que Deus tinha me chamado. Prepara, falou meu nome, prepara Estevão para ir. E como na época nós estávamos ajudando, nós
Eu fazia, né? Nós muitas éramos coisas. braço direito do pastor ali na igreja, né? Em Erechim. Então, assim, ele começou a dizer, não. Ah, não, daí Deus falou assim pra ele, prepare o teu Isaac. Caraca, velho. Aí é bravo, hein? Prepara o teu Isaac e envia. E daí ele disse, mas como assim que Isaac? Daí o meu nome. É que pra ele também, quem que é o meu Isaac agora? Às vezes bate. É interessante, né? Ele teve essa experiência, então foi ali que Deus disse, agora é a hora. Aí teve aceitação. É que nós trabalhamos assim, tem uma diretoria da igreja, a diretoria aceitou, a assembleia toda, né? Sim. Aceitou. Você respeita uma hierarquia. Sim. Então nós fomos. Aí que nós fomos pra Campinas. Cara, e tipo, tu não teve dúvidas quando ele falou pra ti? Tu ficou mesmo, será? Será que Deus falou com ele mesmo? Não. Sabe que até um tempo atrás disso eu sofria com a seguinte frase. Por que é que os meus amigos, né, da minha época de jovem, adolescente, eles já estão trabalhando, assim, tipo, um é missionário, outro é pastor, tal. E eu não. Aí depois eu fui entender que você cobrava. Eu me questionava, né? E também perguntava, Deus, que diferença tem? Né? Mas eu entendi que é um processo de maturidade. É o tempo certo também. É o tempo tempo dele. Não era pra estar lá. É agora que você tem que ir. Porque Deus não erra, entendeu? Deus não... Eu sempre digo assim, Deus não tem plano B, cara. Exato. Perfeito. É A e A e ponto final. É tudo certeiro, né, cara? Não tem. Eu te entendo bem. Entendeu? Pra quem crê, tem fé, Deus, ele não erra. Certo. Ele não erra mesmo. Não tem erro nele. Você não encontra variação de erro. E até ele fala, né, que eu não sou... Agora me fugiu o texto. Daqui a pouco eu lembro. Então, naquele tempo, ele me chamou. E eu fui pro seminário. E foi assim a nossa caminhada. E vocês estavam já junto lá. Sim, nós estávamos casados e tal. E como é que tu entendeu isso? Então, ela, né? Viu? Então, eu venho de uma família católica, né? Certo. Na minha família, tanto lado de pai e de mãe, somente eu sou cristã evangélica. Certo. Eu me converti, conheci Jesus através do Estevão, né? Da minha sogra também, que me ensinou muita coisa. E eu vivi o sobrenatural de Deus, assim, que muita gente não entende, né? Você pode falar sobre isso? Eu posso. Então, por favor. Posso. Meu Deus, eu acho lindo isso. Mas assim, tem que ter fé pra crer, né? Não tem problema, nós temos aqui. Aqui temos, né? Tá todo mundo aqui, ninguém tá balançado, né, meu? Aí sim, bicho, é isso aí. Então, nessa igreja em Erechim, nós começamos. Aí nós estávamos assim, nosso casamento bem abalado, início do casamento, dificuldade, sim, né? Aquela coisa toda. Ninguém passa. Quem não, né? Fase de adaptação, né? E aí eu cheguei, disse pra minha sogra, eu vou me separar, não aguento mais teu filho, eu vou me separar. Eu sempre tive uma amizade muito forte com a minha sogra, tenho ela como muito que minha massa. amiga, né? E aí ela me disse assim, uma mulher de muita fé. Ela me disse assim, Júlia, é o seguinte, eu vou te fazer um pedido. Vai pra igreja. Se Deus não fizer nada no teu casamento, eu te apoio totalmente no teu divórcio. Eu disse, eu não casei pra me separar, né? Por mais que eu não tinha ainda o ensinamento bíblico sobre isso, eu não tinha casado pra me separar, né? Digo, tá bom. Estevão, assim, ó, vamos pra igreja e vou pra essa igreja contigo, né? Ainda meio duvidosa. Tu tava meio cética no negócio ainda. Mas eu tava disposta pra salvar o casamento, né? Sim, entendi. E aí nós fomos pra igreja lá em Erechim, comecei a conviver com aquilo e comecei a aprender e Deus começou a abrir meus olhos para tudo aquilo e eu comecei a gostar. Só que até então eu já tinha ido na católica, eu já tinha ido em várias outras religiões, espíritas e outras assim, totalmente contrárias daquilo que a gente crê hoje, né? Em nenhuma delas eu tinha encontrado a presença de Deus ali, né? Sim. Então um dia num culto, lá na igreja em Erechim, eu não lembro, até hoje eu não lembro o que o pastor pregou aquela noite. Eu lembro que no final da pregação ele disse assim, quem precisa de uma resposta de Deus, vem aqui à frente. Eu disse, eu preciso dessa resposta. Eu quero saber se aqui não é só mais um lugar. Como eu fui em tantos outros antes, será que aqui não é só mais um lugar, né? E aí, eu fui lá na frente. E Deus não falou nada comigo.
E Deus não falou nada comigo. E eu saí daquele culto chorando, desesperado. E eu dizia pro Estevam, que tão pecadora que eu sou, que esse Deus não fala comigo. Pelo menos se ele me dissesse, sai daí, vai para tal lugar que lá eu vou estar, eu ia ir. Porque eu queria encontrar Deus de uma forma diferente, né? Mas ele não falou nada. Mas eu não perdi minha esperança e não perdi a fé. Só fiquei triste. Acho que deu uns 20, 30 dias depois, mais ou menos, aí Deus se revelou a mim através de um sonho. E aí entra a parte da fé. E depois te contou um também, então. Do sobrenatural de Deus, né? Deus me deu um sonho em que, nesse sonho, eu não vi a face de Jesus, mas eu vi ele, né? E ele me puxava, assim, pela mão, mas eu não sabia que era ele. Quando eu me virei, então eu vi que era ele ali, e daí ele disse, vem comigo. Porque a minha pergunta para Deus, a gente tem que linkar essas duas coisas, né? Minha pergunta para Deus era, como eu vou saber que aqui é o lugar certo, né? Minha pergunta era essa, ele não respondeu. Nesse sonho, então, ele me puxou e é como se ele ficasse assim de cócoras e eu em cima dos joelhos dele. E ele ia me girando. E era uma sala muito branca, muito grande e tinha um teto. E nesse teto tinha um buraco bem redondo, que aparecia um céu assim que não tem... Até hoje na vida eu nunca vi um céu como aquele, azul como aquele. E ele me girava e dizia assim, fique onde você está, porque aí você vai receber a minha herança. E pronto. Acordei às 3 da manhã estapeando esse aqui. Jesus falou comigo. Jesus falou comigo. Total. O que tá acontecendo? Tá acontecendo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Onde é que tá que eu não tô vendo? Cara, que lindo. Velho. E a partir dali já falei com o pastor, eu quero esse Jesus, aconteceu isso comigo. Né, eu quero me batizar nas águas, porque agora eu entendi realmente o que eu quero esse Cristo. Tu teve a resposta que tu pediu? Não no dia que eu pedi, mas no dia mas que na hora certa, no assim. dia e do jeito que Deus sabia que eu ia entender e que eu ia realmente converter, ou seja, sair daquele caminho e ir para outro caminho totalmente diferente do que eu já tinha experimentado na vida. Você já sabia disso? Viu? Eu trouxe exclusividade hoje. Cara, que essa é uma história que eu sempre me emociono quando eu mas assim, tem que emocionar mesmo, pô. Só eu e Deus sabemos o que nós estávamos passando na época, Sim. Né? E tudo que eu passei antes também, né? De conhecer esse Jesus. Então, para mim, é como eu digo, tem que ter fé para crer nisso.